estamos iniciando mais uma edição da TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a honra e a satisfação de termos de volta o deputado federal Nilton Lima. Deputado Nilton Lima, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional e também é integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, além de presidir o Parlamento Mercosul. Deputado, muito obrigado por retornar ao nosso programa numa semana que se discute já, inclusive, a possibilidade de se aumentar a mistura do etanol anidro à gasolina, que atende a sua apresentação de um projeto de lei no sentido de aumentar de 25% para 30% essa mistura. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, Ronaldo, por poder participar desse programa, com a audiência que tem, num dos setores mais estratégicos para a nossa economia. Discutir esse setor sucroalcooleiro, discutir a tecnologia genuinamente nacional. Nós não temos nenhuma outra tecnologia que não a do setor sucroenergético como nossa, que nós desenvolvemos. Nós temos know-how, o mundo todo reconhece essa nossa liderança. Exatamente no momento em que, como uma das soluções para a grave crise que afetou o setor, no contexto da crise internacional, do problema sempre presente do câmbio, a discussão dos preços no mercado internacional de açúcar e álcool, e sobretudo aqui no Brasil, como você sabe e vem acompanhando, o fato da gasolina estar com preço defasado, acabou trazendo problemas para o setor produtivo do álcool e do açúcar. E nós começamos a discutir com o governo, por intermédio das frentes parlamentares, procurando fazer o trabalho legislativo junto ao setor produtivo, alternativas para essa situação. E o tema do aumento da porcentagem do álcool anidro na gasolina, ele vinha encontrando, ainda vem encontrando, nós estamos esperançosos que possamos superar as dificuldades que vêm sendo colocadas pela indústria automobilística. Nós não encontramos nenhum estudo até agora, eu fiz uma longa, como deputado, uma pesquisa sobre isso, que venha a, digamos assim, indicar qualquer problema de ordem mecânica para o desenvolvimento dos motores, se nós ampliarmos de 25 para 27,5 a quantidade de álcool na gasolina. Isso certamente, o que vem acontecendo e você acompanha, é que a Anfávia vem dizendo que isso pode trazer problemas em relação ao desempenho dos motores fabricados no Brasil. Nós temos dito que até para que a redução do IPI, no programa Inovar Alto, programa do governo federal de incentivo à indústria, possa fazer, eu diria assim, ter mais consistência, a indústria automobilística deveria dar a sua parte, melhorando a eficiência dos motores para acolher uma maior participação do álcool nessa composição. É bom do ponto de vista ambiental, é bom do ponto de vista econômico. O Brasil, certamente, é evidente que o governo federal quer segurar a inflação, a gasolina joga um peso fundamental disso, mas quer também incentivar a utilização do álcool na mistura, porque nós deixaríamos de importar mais combustível fóssil, e aí ajudando o desenvolvimento da nossa indústria, geração de emprego e renda. Quer dizer, não tem nada que desabone ou que indique ser
inadequado ou não indicado ter uma ampliação de 25 para 27,5. Pode ser que misturas com qualidade superior, isso venha a trazer problemas, mas nós não temos nenhuma indicação científica de que isso não pudesse ser feito. Por isso, eu quero louvar a atitude do ministro Mercadante. Acho que o governo federal acerta ao estabelecer um prazo, um cronograma em que definitivamente... 10 semanas. Isso, que os dois setores vão precisar se entender. Por intermédio da Única, os produtores de cana no Brasil e do outro lado, os produtores de automóvel no Brasil. Eu tenho impressão... o centro de pesquisa da Petrobras. Junto à Petrobras e o Inmetro junto, que na verdade já tem estudos. A Petrobras já avançou e o próprio Inmetro vem acompanhando. Eu, por intermédio do meu mandato, venho acompanhando também os trabalhos da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. Por isso eu falo com muita certeza que nós, certamente, o resultado final dessa negociação organizada pela Casa Civil, pelo ministro da Casa Civil, vai ser positiva a favor da economia brasileira, a favor da matriz energética brasileira, a favor dos produtores de açúcar e álcool, e não só os produtores, de toda a indústria de bens de capital associada a isso. Deputado, eu quero relembrar um pequeno episódio que ocorreu em 99. Em 99, eu fui um dos coordenadores do movimento que nasceu em Sertãozinho, que era o Grito pelo Emprego e pela Produção. À época, o governo do PSDB, Mário Covas no governo de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, o governo do PSDB se voltou inteiramente contra o setor produtivo canavieiro. Não havia nenhuma interlocução, pior do que hoje. Hoje nós temos ainda parlamentares com o seu perfil, que tem a credibilidade de poder apresentar sugestões, e nós acompanhamos essa apresentação desse projeto de lei 7.413. Ela não pode em nenhum momento ser citada como alguma coisa, uma manobra eleitoreira, muito ao contrário. O senhor fez isso antes de se falar em eleições, que o senhor está preocupado e o senhor está comprometido com um setor que emprega 2,5 milhões de brasileiros, que é uma coisa muito, muito importante. Pois bem, em 99, as montadoras deixaram de produzir o carro a álcool. Isso. Deixaram de produzir. E a explicação é que não havia mercado. À época, o Maurílio Biagi, ele organizou uma entidade que chamava-se Aproverde, Associação Pro Frota Verde, para provar para as montadoras de que havia mercado. Claro. Então, em todas as usinas, em todas as indústrias de bens de capital voltadas para o setor energético, foram criadas listas e relações de interessados, consumidores interessados em comprar um carro rápido. Então ali já foi desmistificado que era na verdade uma manobra das montadoras para deixar de produzir o carro etanol, que na verdade não interessava muito para eles. É verdade. O Brasil era o único mercado. Pois bem, nós tivemos inclusive uma concentração muito grande de trabalhadores do setor no auditório da Associação Comercial aqui de Ribeirão Preto, com a diretoria da Volkswagen. Para dizer, olha, nós há mercado e os senhores têm que se comprometer a botar de volta a produção do carro a álcool. Aí foi feito o seguinte arranjo. O carro a álcool não tinha mais condições de voltar, como carro a álcool. Exclusivo. E apareceu, assim, em questão de dias, a tecnologia Flex. O Flex, exatamente. Que, na verdade, tecnicamente, fala-se o seguinte: os projetos dos motores, da conversão de motor Flex, que aceita gasolina e etanol ao mesmo tempo, ou separadamente, já estavam numa prateleira prontos para serem colocados no mercado. Isso. A força de pressão dos trabalhadores à época e dos políticos que apoiaram esse movimento todo, o Grito pelo Emprego e pela Produção, serviram para que se tivesse essa nova tecnologia. Quem sabe... Esse seja o momento. Esse seja o momento. E para abrir novas misturas, porque até 27,5 já se sabe que não há restrição, é isso que os estudos vão mostrar. Eu chego a dizer, até como profissional, como engenheiro químico, que nós deveríamos continuar fazendo novas experiências, novas tentativas de ampliação, porque o álcool misturado à gasolina é positivo sobre todos os demais aspectos. Se não houver restrição tecnológica,
que assim seja. Nós temos que estar abertos a isso. Eu acho que você tem razão, nesse momento de crise, nesse momento em que, de fato, o setor vive dificuldades muito importantes, nós temos que estar abertos para encontrar soluções comuns. O Flex foi uma solução fruto desse processo, como bem você colocou, e acho que agora a ampliação, nesse contexto até de crise internacional que a gente vive, da ampliação da porcentagem da mistura é a solução mais rápida, mais fácil. É evidente que nós temos um conjunto de outras ações que precisam ser feitas. O próprio governo federal tem, no programa Inova Empresa, tem colocado recursos especificamente para aumentar a produtividade e eficiência do setor sucroenergético como um todo, porque é um setor estratégico. Mas de imediato, quando você está com um paciente na UTI, como é o caso do setor como um todo, essa certamente vai ser, nessas semanas de expectativa, estou bastante esperançoso de que o resultado final seja positivo para a nossa indústria e para a nossa economia. Eu vou chamar um rápido intervalo, pois não. Nós voltamos já com o deputado federal Nilton Lima. De volta para a TV Brasilário, recebendo hoje, mais uma vez, no nosso programa, o deputado federal Nilton Lima, do PT do Estado de São Paulo. Deputado, uma questão interessante, quando foi noticiada essa reunião no Palácio do Planalto, coordenada pelo ministro Aloysio Mercadante, que conhece profundamente... Foi ministro da Ciência e Tecnologia? Exatamente. Ele conhece as vantagens dos biocombustíveis, tem sido um defensor da política dos biocombustíveis também, mas horas depois que foi noticiado isso, a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres já acusou um aumento de 2% no preço do açúcar. Quer dizer, não é apenas um benefício que pode trazer a indústria nacional, claro, a questão de se ampliar e criar um mercado imediato de 1,2 bilhão de litros de etanol, mas nós temos uma repercussão também no preço do açúcar que tem que ser considerada. É porque os dois são associados, né? Mas quanto mais cana para o etanol, menos preço e o preço sobe. Essa é a lógica, porque são dois fatores reguladores, né? E o problema da indústria, nesse momento, da indústria sucroalcooleira brasileira, é que os preços internacionais do açúcar e do álcool estavam mais baixos. Aí você tem dificuldades importantes do ponto de vista de escoar sua produção. Tivemos aí um probleminha de seca, que também, de alguma maneira, interfere, mas eu diria que é positivo também porque nós passamos a ter, para a indústria nacional, uma opção a mais. Eu acredito, sinceramente, Ronaldo, tanto nesse projeto, que fiz uma mudança nesse caminho, nessa alternativa, que fiz uma proposta de emenda a uma medida provisória. Enquanto o meu projeto de lei, que amplia para 27,5, caminha pelo rito legislativo da Câmara Federal, apareceu essa oportunidade agora, motivada por uma medida provisória que a presidenta Dilma encaminhou ao Congresso em relação ao biodiesel. E a proposta, a medida provisória 647. A medida provisória 647, que está sob análise do Parlamento, ela aumenta de 5% para 7% a porcentagem do biodiesel no diesel nacional, o que também tem todas as vantagens sobre quaisquer ângulos que se possa considerar. Então, me valendo desta oportunidade, sabendo que o governo federal tomou a iniciativa de dar celeridade à discussão da ampliação da quantidade do álcool anidro na gasolina, encaminhei uma emenda parlamentar, que é a emenda número 12, que vai ser apreciada pela comissão especial que vai ser montada para analisar, que está sendo montada para analisar a medida provisória, de modo a colocar o conteúdo do meu projeto de lei na forma de emenda. Eu não sei se haverá condições de ele ser aprovado, haverá uma negociação certamente com o governo, mas já me antecipei porque convicto que estou de que essa é a solução emergencial, de boa qualidade, sem restrição técnica, tecnológica e que vai dar um salto de qualidade nesse momento difícil porque passa a indústria sucroalcooleira, sucroenergética brasileira. Deixa eu falar do biodiesel. Esse aumento, na verdade é gradual, mas progressivo, semestre, né? Vai para 6 e em seguida vai para 7. Isso. O que coloca ainda o Parque Nacional de Produção de Biodiesel com uma ociosidade aí de 30%. É verdade. Que é realmente
realmente muito expressivo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que a presidente Dilma demorou tanto para se sensibilizar na questão do biodiesel e agora também na questão do etanol? É claro que são medidas muito bem-vindas. Um dos argumentos, Ronaldo, que eu ouvi das reuniões, não da própria presidenta, mas dos ministros do MIDIC, nas várias reuniões que fizemos com o ministro Pimentel, depois com o ministro Mauro Borges, dão conta da preocupação em que a indústria nacional pudesse honrar o volume de álcool a ser produzido, uma vez que no passado, nós sabemos, de fato aconteceu, de novo por questões de preço internacional de açúcar e álcool, a possibilidade da flexibilidade que a empresa, que a indústria, que as usinas, as 300 usinas nossas têm, de produzir uma coisa ou outra na quantidade que mais for adequada em função da conjuntura econômica vigente, a presidenta teria colocado essas preocupações de que não viesse a faltar o combustível, até por conta das dificuldades climáticas também, não só pela história, mas pelas dificuldades climáticas. Mas eu penso que antes tarde do que nunca. Sim. Antes tarde do que nunca, porque acumulam-se as dificuldades para pagamento dos empréstimos que foram feitos pelas usinas quando o programa estava e as condições econômicas internacionais e nacionais positivas para o álcool no Brasil. Nós estamos acompanhando isso. Eu mesmo tenho, numa mesa que participei com o ministro Mauro Borges presidindo, e você noticiou, levei os 3 segmentos do setor para discutir as dificuldades. Está se fazendo o levantamento dessas dívidas, do estoque dessas dívidas, se discute também a possibilidade de se propor ao BNDES uma repactuação do pagamento para poder ajudar os empresários a sair das dificuldades conjunturais que se encontram. Nós estamos, enfim, trabalhando um conjunto de ações, mas insisto nesse ponto. Se nós conseguirmos tirar também, porque sejamos muito claros, a indústria automobilística tem um peso econômico, político e econômico muito forte, muito forte. E na medida que a sua entidade de classe marca a posição firme, bate o pé na direção de que qualquer valor superior a 25% vai atrapalhar o desempenho dos motores, é evidente que tem que levar o governo responsavelmente a checar digamos assim, se essa informação tem fundamentação tecnológica. Se tiver é evidente que ninguém quer, não seria irresponsável da nossa parte como legisladores prejudicar o desempenho dos carros não flex, prejudicar o desempenho da indústria automobilística nacional, que é empregadora, que hoje joga um papel fundamental no desempenho da indústria nacional, no mundo todo, com uma abundância de oferta de tudo quanto é manufaturado. Que bom que a indústria nacional contribua com emprego, com desenvolvimento eu diria, das suas linhas de produção, contribuindo para que o desempenho da indústria no PIB nacional seja elevado. Agora é preciso que isso seja feito com bases científicas. Perdão. Se tecnologicamente ficar comprovado que não há problema nenhum, como eu imagino, por tudo que li, por tudo que estudei, então não há por que bater o pé e nós temos que trabalhar conjuntamente. Os 2 segmentos já se complementam no flex, já se conhecem, já namoraram, já casaram, portanto agora é o momento da gente dar um passo a mais nesse processo. Deputado Newton Lima, uma questão que é bastante controversa é essa credibilidade que faltou ao setor dos usineiros junto ao governo federal. Eu tive o prazer no ano passado, em agosto do ano passado, ir ao Rio de Janeiro entrevistar o professor Maurício Tomasquim, que me deixou uma excelente impressão, conhecedor da energia, da estrutura da energia. Ele foi secretário-geral do Ministério das Minas e Energia quando a presidente Dilma era ministra. Comprometido com as energias limpas e renováveis. Mas ele lembrou na entrevista que num evento que a Única promoveu, a indústria da cana-de-açúcar, promoveu em São Paulo um evento oficial da entidade um mês antes, onde ele participou como palestrante, ele denunciou ali que alguns usineiros deixaram de cumprir contratos de fornecimento de eletricidade. Quer dizer, não dá para tapar o sol com a peneira.
Da mesma maneira, a presidente Dilma, quando lançou o Plano Safra aqui em Ribeirão Preto, à época que ainda era ministro da Agricultura, Wagner Rossi, eu estava junto. O senhor lembra disso? Ela deixou muito clara de que os usineiros tinham assumido também compromissos, inclusive de manter nível de preços e tal, e isso não foi mantido. Não foi mantido. Então, o senhor coloca bem que há um risco, como há um risco também, já há até quem comente, que 1,2 bilhão a mais de etanol produzido pelas usinas, nesse momento talvez possa ser até temeroso. Não dá para se ter uma ideia muito clara nisso, porque nós estamos ainda no início praticamente da safra. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a indicação do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, um ponto mais crítico da postura dos usineiros ao largo dos anos, até porque ele é fornecedor de cana, né? Mas a indicação dele para presidir o Conselho Deliberativo da principal entidade dos usineiros não foi um avanço e facilitando inclusive a interlocução, porque o ministro Roberto Rodrigues, ele tem uma habilidade política... Credibilidade. Eu conheço bem, tive a oportunidade de conviver com o ministro durante o governo do presidente Lula, sobretudo por conta da Embrapa. Nós tivemos a oportunidade da Embrapa Nacional de ser dirigida pelo Silvio Crestana, que é de São Carlos, da minha cidade, e que na Embrapa a instrumentação teve um papel fundamental e ajudou o presidente Lula a fazer, inclusive, Roberto Rodrigues, Silvio Crestani e presidente Lula, a internacionalização dos escritórios da Embrapa, levando para a África, levando, enfim, para outros lugares, numa relação de conquista de novos espaços importantes e transferência tecnológica, inclusive, para ajudar esses países, dado que a Embrapa é a principal empresa de agropecuária, de estudo, de pesquisa tropical do planeta. Então, acompanhei bem o Roberto Rodrigues e sei da credibilidade que tem, da importância que tem, também na AgriShow de Ribeirão Preto, e ele é a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Houve uma reunião realizada no almoço de um hotel em Brasília, em que o ex-ministro Roberto Rodrigues não estava ainda indicado para este cargo, em que ele demonstrou muita serenidade. É um momento em que é evidente que nenhum governo, e o governo da presidenta Dilma não se proporia a colocar qualquer obstáculo por colocar obstáculo. As dificuldades, elas são de todas as ordens, sobretudo a conjuntura econômica pós-crise internacional 2007, que depois da quebra do café, da Bolsa de 29, foi a maior crise do capitalismo, considerada por todos os estudiosos de economia, trouxe para todo o planeta recessão, desemprego, todo um processo de reorganização e rearranjo da economia que levou o nosso país, até para segurar a inflação, a usar de expedientes como esse da contenção do preço da gasolina, a retirada da CID como consequência disso. Um fator que não está sob a governabilidade de país nenhum, que é o tema do câmbio, porque ele tem as interferências internacionais que todos nós conhecemos, e aí os Estados Unidos jogam um papel fundamental com a sua moeda, que é a moeda mais forte do planeta, e portanto ela interfere no dia a dia. Quando a gente exporta, o setor como esse, o sucroalcooleiro, que depende muito dos preços internacionais, são um conjunto de variáveis, mas essa coisa da credibilidade, de pactuação, de compromissos a serem cumpridos e serem cumpridos é algo que certamente a presença do Roberto Rodrigues, o nosso ex-ministro, vai ajudar bastante na construção desse canal. Uma indicação que o senhor tem que ser festejada. Festejada. Nós vamos a mais um rápido intervalo comercial e voltamos já com o deputado federal Newton Lima. De volta para a TV Brasilar, recebendo hoje aqui em Ribeirão Preto o deputado federal Newton Lima, do PT do Estado de São Paulo, que apresentou um projeto de lei e acabou estimulando a abertura das discussões no âmbito da Casa Civil do Palácio do Planalto, entre o governo federal, Anfávia, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Centro de Pesquisa da Petrobras e Inmetro,
para se conseguir viabilizar num prazo já determinado pelo ministro Mercadante de em 10 semanas, agora são apenas mais 8 semanas, para se ter essa definição aí. O deputado acaba de deixar claro que as pesquisas dele e a expertise dele, inclusive como engenheiro químico, mostram que tecnicamente 27,5% não traz nenhum comprometimento aí ao rendimento dos motores. É isso. Mas temos aí uma briga, uma ocupação de espaço entre a cadeia produtiva sucroenergética e a Anfávia, que nos últimos anos, eu sou testemunha, o setor sucroenergético, quando unido, tem conseguido vencer os embates com a Anfávia, que são, na verdade, embates absolutamente normais no campo econômico, mas no campo do desenvolvimento econômico, tecnológico do Brasil, inaceitáveis. É verdade. A Anfávia, ela tem sido contemplada pelo governo federal com programas específicos. É um dos poucos setores que tem redução de IPI no processo de desoneração hoje pelo Inovar Alto, que faz parte do plano, do chamado Plano Brasil Maior, em que o governo da Dilma, ao fazer um enfrentamento da grave crise de desindustrialização internacional dos manufaturados a partir da recessão que aconteceu, o mundo todo com excesso de oferta de manufaturados de uma maneira geral, era preciso fazer ações que viessem a estimular a nossa produção industrial a curto, médio e longo prazo. Nós sabemos, eu sempre defendi isso, Ronaldo, você sabe, que os fatores determinantes estruturais, não conjunturais, da capacidade de um país de desenvolver a sua indústria passa por a qualidade da sua mão de obra e passa pela capacidade de inovar nas linhas de produção, nas várias cadeias produtivas. Algumas delas a gente não tem, em termos do Brasil, vocação. Outras nós somos campeões. Nós somos campeões em tecnologia de água profunda, nós somos campeões do setor sucroenergético, nós somos campeões reconhecidamente hoje na indústria aeronáutica. Nós temos segmentos importantes da indústria que são vocacionados e que acumulamos conhecimento. Essa do setor sucroenergético é sem dúvida nenhuma um país, e eu falo isso porque tive o privilégio, inclusive, de quando o reitor da Federal de São Carlos incorporar o Instituto do Açúcar e do Álcool de Araras, que era o principal centro de desenvolvimento do conhecimento no setor da cana, responsável pelos RBs, pelas variedades RBs, e que nos deram, avançamos a fronteira do conhecimento, nos deram uma vanguarda de conhecimento científico e tecnológico invejáveis e que pôs a indústria sucroalcooleira brasileira na condição de competitividade internacional. Por isso que toda vez que eu sento à mesa para fazer a discussão com o próprio setor, eu sempre coloco essas duas dimensões. Claro que nós vamos ajudar e temos que nos ajudar a solucionar questões emergenciais, questões que dá sobrevida e dá condições do setor de desenvolver, progredir, empregar, enfim. Mas é preciso que o setor também ganhe competitividade por intermédio das políticas maiores. Eu acho que aí, no caso específico do Plano Brasil Maior, o elenco de ações ele precisa ser de fato continuado. Não basta a indústria automobilística ter a desoneração do imposto de produção industrial sem dar uma contrapartida de melhorar o desempenho dos seus automóveis, dos seus motores. Não basta também ao setor sucroalcooleiro acreditar que, quer por razões de ordem cambial, quer por razões de ampliação da demanda pelo álcool produzido via ampliação dos motores do flex, acerto de preço mais adequado ou ampliação do percentual adicional da gasolina, que nós vamos resolver os problemas do setor. Também não é verdade. Isso é uma situação emergencial, como fora da CID no passado, quando o preço da gasolina estava mais ajustado com o preço o seu real valor na economia de mercado. Mas hoje essa circunstância merece e pode ser trabalhada, por isso nós estamos entusiasmados com ela. Mas sem perder de vista que qualquer segmento industrial, para ganhar competitividade, a gente não ficar para trás, nós precisamos de tecnologia. E aí você sempre lembra bem, nos seus artigos, nas suas entrevistas, o tema do etanol de segunda geração. Eu acredito muito nisso, acho que palha e bagaço podem, nós temos tecnologia para isso, ser um fator de aumento da produtividade da lavoura
em termos de rendimento daquela plantada na sua transformação em álcool-açúcar. Acredito que a alcoquímica certamente será mais um indutor importante da utilização da matéria-prima verde, limpa do álcool. E agora nós precisamos aumentar a produtividade no campo, aumentar a produtividade nas linhas de produção das usinas, aumentar a produtividade na utilização das alternativas de utilização da matéria-prima álcool, que são vastas e ambientalmente sustentáveis. Talvez quebrando paradigmas. Nós tivemos o prazer de ajudarmos a organizar com o INUMA, que é um Instituto de Educação do Agronegócio em Porto Alegre, há 3 semanas até, foi um programa específico em cima dos depoimentos de 4 ex-ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, Pratino de Moraes, Cirne Lima e Francisco Turra, falando sobre o tema o agronegócio brasileiro pós-2014. E eu tive a felicidade de rever, depois de muitos anos, o ex-ministro Cirne Lima, que foi ministro à época do presidente Ernesto Geisel. Não, Garrastazu Médici. Foi do Proálcool, né? Não. Ele foi, não era ele foi quem criou a Embrapa. Ah, é verdade. Ele foi quem criou a Embrapa. O Proálcool foi o Alisson Paulinelli, que estava convidado para participar desse debate, mas ele teve um acidente 24 horas antes e acabou não podendo participar. Mas o Cirne Lima, ele está no nosso programa, o programa pode ser assistido na nossa web TV do Brasilagro.com.br. Ele conta o seguinte, quer dizer, uma quebra de paradigmas. Um estudo da Escola Superior de Guerra, que a época, o senhor sabe, tinha uma força muito grande. Regime militar. Exatamente. E também da Fundação Getúlio Vargas, indicava que o futuro da agricultura, da pecuária brasileira estava no entorno da costa, quer dizer, perto do litoral. Não podíamos pensar em entrar muito para o interior. E haviam pressões grandes, ele relata isso, de ONGs internacionais querendo assumir aí o controle do Pantanal, o controle da Amazônia, e ele praticamente sozinho... Com a biodiversidade que nós temos, né? Exatamente. Ele praticamente sozinho conseguiu convencer o presidente da República à época, no sentido de interiorizar. Então, essa fronteira agrícola do centro-oeste, que hoje é o que nós temos de maior estoque, inclusive já produzindo muito, vamos produzir muito mais ainda, né, no sentido de poder fazer. Quer dizer, ele questionou essa questão. Interessante. Esse paradigma tem que ser quebrado. Eu acho que isso vale muito. O Cirne, você está falando. Cirne Lima, exatamente. Uma outra questão, o senhor está propondo aí a isenção de PIS com fins para máquinas e implementos agrícolas. É mais do que propondo. Conquistamos. Ótimo. O que aconteceu? Eu fui procurado pela ABIMAQ com uma questão muito intrigante. A ABIMAQ percebeu que a isenção de PIS/COFINS que fora dada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ela só atingia os chamados veículos na agricultura autopropulsados. Portanto, quem tem motor, trator, colheitadeira. Mas os implementos agrícolas ficaram fora dessa isenção. No começo, isso não trouxe maiores dificuldades para as nossas 600 indústrias, que são de pequeno, médio, algumas de grande porte, como temos em Matão, por exemplo, 2 enormes empresas de produção de implementos agrícolas, porque essas empresas espalhadas pelo Brasil, elas têm uma origem cultural muito interessante. Boa parte delas foram os italianos que vieram, experts que são na engenharia mecânica, no lidar com a mecânica, foram abrindo empresas e fábricas de implementos espalhados, sobretudo pela região sudeste e sul do Brasil. E essas empresas, enquanto a fase do trator e da colheitadeira precisar dos implementos, as indústrias multinacionais que fazem, sobretudo, trator e colheitadeira, elas estavam se beneficiando desse processo indiretamente. Então, acontece que as grandes empresas produtoras, fabricantes de colheitadeiras e de tratores resolveram começar a fabricar também os incentivos, os implementos, os equipamentos. E aí isso começou a trazer uma competição não equilibrada com as empresas nacionais
que só fazem implementos no Brasil, as nossas empresas nacionais. E aí nós levamos essa consideração do governo federal. Não foi uma tarefa simples, porque desonerar sempre não é uma tarefa simples. Mas nós perdemos algumas oportunidades importantes no momento em que uma emenda que eu havia apresentado estava pronta para entrar numa medida provisória, a medida provisória caiu por uma dificuldade que nós tivemos durante esse ano legislativo. E aí eu resolvi apresentar novamente fora do contexto das desonerações. O tempo das desonerações para a indústria já havia acabado, mas eu levei a consideração com todo o apoio do ministro Guido Mantega, expliquei que nós estamos tratando de uma indústria, de um segmento com 55 mil trabalhadores, essas quase 500, 600 empresas precisavam desse PIS/COFINS para não desempregar e para ter condições de equilíbrio na competitividade no mercado interno e externo. E, para nossa felicidade, a minha emenda foi acolhida no âmbito de uma medida provisória e passou a valer a isenção que vai beneficiar todo esse setor. Eu fico muito feliz como parlamentar, autor da emenda, e também como presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Nacional, porque é a indústria nacional, ao fim e ao cabo, que está sendo beneficiada. É evidente que isso vai ser bom para o agronegócio de uma maneira geral, mas é importante, eu fico muito feliz de poder ajudar a diminuição do custo dos implementos agrícolas com a redução do imposto, deixando todo o segmento, o setor ligado à BIMAC, ligado à Anfávia, com o mesmo grau de benefício fiscal, tributário, melhor dizendo, e, portanto, com maior condição de isonomia de competição no mercado interno e externo. Eu vou chamar mais um intervalo comercial, é o nosso último, nós já vamos voltar, regressar em seguidinho, o deputado federal Newton Lima. De volta com a TV Brasileira, recebendo hoje o deputado federal Newton Lima. Deputado, o senhor tem uma expertise não apenas política, foi prefeito de São Carlos antes de ser deputado federal, foi reitor da Universidade Federal de São Carlos, e o senhor relembrou bem a história quando terminamos aí o período de ditadura, entre aspas, com todo o respeito, governamental na produção do açúcar. Na época do Instituto do Açúcar e do Álcool. O campus de Araras ele desempenhou um papel fundamental e essa posição que nós temos hoje na liderança mundial em pesquisa, desenvolvimento, variedades de cana, isso deve-se exatamente àquela ação sua, àquela época, no sentido de apoiar e permitir que a cana fosse desenvolvida aí de uma maneira... Que o patrimônio fosse preservado, Ronaldo, exatamente, se me permite. Perfeito. Que nós tínhamos a Copersucar desenvolvendo tecnologia, pesquisa e tecnologia na área, e do ponto de vista, era o Instituto do Açúcar e do Álcool aqui em Alagoas, sobretudo os dois grandes lugares eram em Araras, estado de São Paulo, e na região perto de Maceió, que era o cruzamento das espécies para fazer a melhoria genética do processo de produção genético da cana-de-açúcar. Mas, enfim, era um patrimônio que estava sendo jogado fora com o fechamento. Foi a época do presidente Collor, eu era reitor, ele fechou o Instituto do Açúcar e do Álcool e acabou trazendo todo aquele patrimônio, o acervo, as pessoas que foram colocadas em disponibilidade, pessoas que tinham sido capacitadas no exterior, com doutorado e tal, e nós conseguimos recuperar, trouxemos para dentro da Universidade Federal de São Carlos, as outras unidades do Instituto do Açúcar e Álcool espalhadas pelo Brasil entraram nas universidades federais dos respectivos estados, é o caso de Alagoas, é o caso do Rural de Pernambuco, do Paraná, enfim, onde haviam unidades, e no estado de São Paulo coube ao Fiscar. E aí criamos o curso de engenharia agronômica, mas preservamos todo aquele acervo de produção intelectual que nós tínhamos, para que nós pudéssemos dar continuidade e ajudar o setor sucroenergético a não perder. Seria um crime, na verdade, se tudo aquilo fosse perdido, aquela vanguarda tecnológica que nós tínhamos no Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, mas há de se enaltecer essa sua ação naquele momento que poderia colocar em risco exatamente a continuidade, séculos, de trabalho que vinha sendo desenvolvido.
Eu vou dar uma voltinha para fazer uma pergunta muito clara no final dela. O senhor vem se destacando também como um excelente interlocutor da indústria de bens de capital, junto aí às frentes parlamentares, a que o senhor preside, que é a da indústria nacional, e também a em defesa do setor sucroenergético, presidida pelo deputado Arnaldo Jardim. Mas o senhor vem... O Arnaldo Jardim vai ser o relator da medida provisória 647 do biodiesel, e eu, com isso, eu penso que a gente tem uma boa chance de conseguirmos, com uma boa interlocução dele, da comissão mista que está sendo formada com o governo federal, da gente tentar abreviar o tempo das semanas estabelecidas pelo ministro Mercadante. Oxalá nós conseguimos conciliar os dois cronogramas. O cronograma de votação da medida provisória, desculpe me interrompê-lo, mas é importante isso, eventualmente com uma definição mais clara do governo daquilo que nós acreditamos, eu acredito, o Arnaldo Jardim acredita, que o 27,5 não vai trazer prejuízos tecnológicos nenhum ao rendimento dos nossos motores. Perfeito. Vou fazer a última consideração para lhe fazer a pergunta. O senhor também tem tido a preocupação de deixar questões menores da política de lado e em defesa da indústria nacional e da tecnologia nacional ainda. Ao mesmo tempo, o senhor o senhor contribuiu na elaboração do plano de governo do presidente Lula e também da presidente Dilma. A pergunta, então, que eu quero lhe fazer assim, de uma maneira muito clara, em vista de toda essa sua contribuição à pesquisa, à tecnologia e à indústria brasileira, por que o senhor acha que falta para que o setor do agronegócio se aproxime mais com a presidente Dilma, e de que maneira a presidente Dilma pode, na perspectiva aí a serem mantidas as pesquisas da reeleição dela, uma perspectiva de um novo governo, de ela mudar o seu olhar, porque a impressão que fica para nós jornalistas e para nós brasileiros é que a presidente Dilma não é muito simpática ao setor do agronegócio. Eu não tenho essa visão, Ronaldo, eu não tenho, porque eu a conheço bem, até na elaboração do programa de Ciência e Tecnologia. Ela é uma pessoa muito esclarecida, foi ministra da pasta em questão das Minas de Energia, ministra da Casa Civil, tem uma visão holística sobre a importância, sabe que essa tecnologia nacional é a nossa tecnologia tupiniquim nativa, que nós nos orgulhamos, sabe os benefícios que isso tem para o meio ambiente, que tem para a matriz energética verde. Aliás, o papel dela nos fóruns internacionais foram sempre muito audaciosos, muito corajosos no enfrentamento das grandes potências no que diz respeito à diminuição do efeito estufa, e, portanto, ela tem claro todas essas variáveis. O que eu acho é que, como nós já analisamos ao longo do programa, no eventual, e obviamente por ser do Partido dos Trabalhadores, a minha expectativa é que a gente continue com um governo que vem transformando o Brasil, que tem colocado o Brasil numa condição de potência mundial, com distribuição de renda e geração de oportunidades, que a gente possa ter uma interlocução que vai ter que ser, de alguma maneira, já começou desde já com o ministro Luiz Mercadante, na Casa Civil, fazendo essa interlocução. A única reconhece que houve um avanço importante. Os demais segmentos representados e consultados por mim também consideram que essa decisão de estabelecer um cronograma para que se tome uma decisão específica ao lado das outras medidas que estão sendo trabalhadas possa ser ultimado e positivamente ultimado para o setor. Eu acho que essa sinalização que apresenta Dilma dá ao ministro da Casa Civil de encontrar uma solução negociada entre produtor de motores, de automóveis no Brasil, com o setor produtivo sucroenergético, é já um indicador de que as coisas estão mudando e que a gente possa ter, e vai ter certamente, notícias muito positivas desde já, e oxalá para o futuro, no que diz respeito à nossa indústria tão importante e estratégica, que é a indústria sucroenergética brasileira. E a facilidade que nós temos hoje, nós temos o ministro Mauro Borges, né, em desenvolvimento... Que defende as mesmas teses. Eu já falei isso várias vezes. Já na BDI ele fazia isso. Isso. O Plano Brasil Maior, uma vez implantado, não há nenhuma outra sugestão para ser apresentada para contemplar. Nunca se colocou tanto dinheiro na pesquisa de chão de fábrica e, portanto, eu particularmente acho que nós estamos vivendo e viveremos o momento da colheita
desses investimentos que estamos fazendo também em inovação tecnológica no setor produtivo. Isso que é muito próximo do ministro Aloysio Mercadante, que saiu da ciência e tecnologia. E como é que o senhor vê o ânimo dele em relação a resolver esse problema, que é um problema que realmente vai trazer um novo horizonte para essa cadeia produtiva tão importante para a economia brasileira? Absolutamente, ele está de corpo e alma envolvido em encontrar soluções, tanto é que essa pactuação já com prazo determinado indica isso. Ele, pela experiência que tem, pelo fato de ter passado pela pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação, de ter construído o Plano Brasil Maior, de saber que no Plano Brasil Maior o tema do álcool e da economia, da energia verde é uma prioridade do governo da presidenta Dilma, eu vejo isso como, posso garantir, assegurar que ele vai estar dando tudo de si para encontrarmos uma solução a curto prazo para um tema tão candente e importante para a nossa economia, nosso meio ambiente e para o nosso setor produtivo do álcool. Temos, na verdade, 8 semanas agora pela frente, vivendo imensas e intensas emoções aí. E eu, muito otimista, posso assegurar que nós vamos encontrar uma solução. E como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional, integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, qual é o tipo de pressão que o senhor está exercendo lá junto ao ministro Mercadante para você conseguir chegar a um bom... Bom, nós junto ao ministro Mercadante não agimos junto aos ministros das áreas específicas. Não foram poucas as reuniões que fizemos com o ministro Mauro Borges, antes com o ministro Pimentel, com a Heloísa, que responde pelo setor da produção industrial. Começou em fevereiro deste ano. Começou em fevereiro, mais intensamente. Certo. O ano passado, alguns movimentos já começaram a ser feitos. E nós, junto ao próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e junto ao Ministério da Fazenda, porque nas questões relativas a questões de desoneração, é o Ministério da Fazenda que dá a última palavra. E o que eu acho que é positivo nesse momento, por isso nos enche de esperança, é o fato da presidenta ter determinado que o ministro da Casa Civil organize de maneira mais sinergética essa discussão. E isso, pela força que a Casa Civil tem, eu tenho certeza, o próprio ministro tem, tenho certeza que a gente vai chegar a um bom termo e oxalá, o mais breve possível, a presidenta determine uma ação ao legislativo, um projeto de lei, porque a atual legislação não permite mais do que 25%, vai precisar mudar uma lei de alguns anos atrás para que os 27,5% venham de álcool anidro venham a ser adicionados à gasolina, o que vai ser certamente um oxigênio para a cadeia produtiva como um todo do setor sucroenergético brasileiro. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço, por essa Ronaldo. entrevista. Eu quero enaltecer o telespectador, principalmente ao telespectador ligado aí ao agronegócio, ao setor sucroenergético. O deputado Newton Lima, com um jeito todo especial. O senhor é mineiro, deputado? Não, sou paulistano. Sou paulista paulistano. A maneira de fazer a política pelas beiradas aí, o deputado conseguiu trazer a mesa de negociações à cadeia produtiva sucroenergética. E isso é de um valor inestimável para quem acompanha esses anos todos de agonia que o setor vem vivendo. E o senhor nos traz boas notícias e boas notícias calcadas realmente em um trabalho muito sério que o senhor vem realizando. Muito obrigado. Parabéns pelo exercício do seu mandato a favor dos brasileiros, porque nada mais brasileiro do que o nosso etanol. É isso. Né? E eu me coloco à sua disposição, como terminei da outra vez que eu tive o prazer de lhe entrevistar também, o programa é às suas ordens. Se o senhor, na medida que tiver boas notícias, oxalá a gente tenha a oportunidade de falar antes desse 8º mês aí que o ministro Mercadante determinou para você ter uma solução. 8ª semana. 8ª semana, desculpa. Melhor ainda. Meses. Por isso que nós estamos otimistas aqui. São 2 meses. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção conosco. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado do nosso TV Brasilac. Até lá, muito obrigado.